Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto internacional de Los Angeles estava movimentado naquela manhã. Os anúncios de voo soavam, os passageiros circulavam pelos corredores, cada um ansioso para chegar ao seu destino. Na cabine do voo 472 para Nova York, Monica Davis, 38, ajustava seus instrumentos com calma e precisão. Uma capitã experiente, ela já acumulava milhares de horas de voo e treinava regularmente jovens pilotos. Sua reputação de competência e compostura era incomparável. Mas a algumas fileiras da entrada do avião, Katarina Whitmore, uma passageira loira de uma família rica conhecida por sua arrogância, examinou Monica com evidente desprezo. Ela estreitou os olhos, balançou a cabeça e murmurou para si mesma: "Não acho que uma mulher negra saiba pilotar um avião." Esse sussurro, embora baixo, acabou se transformando em uma declaração em voz alta, alta o suficiente para que vários passageiros ao redor se virassem. Catherine exigiu falar com o piloto de verdade e começou a filmar Monica com o celular, fazendo insinuações depreciativas sobre suas habilidades. Monica, acostumada a preconceitos e julgamentos precipitados, manteve a calma. Ela sabia que precisava manter a calma, não apenas por sua carreira, mas pela segurança de todos a bordo. Ela largou os fones de ouvido, respirou fundo e se preparou para enfrentar a arrogância de um passageiro que desconhecia completamente sua expertise. Em poucos minutos, o voo 472 estava prestes a decolar, mas o que aconteceu antes, durante o embarque, logo chocaria toda a América. Monica Davis caminhou calmamente pelo corredor do avião, cumprimentando sua tripulação e verificando os ajustes finais. Seu uniforme impecável, seu distintivo brilhante e sua postura confiante demonstravam o quanto ela estava preparada para aquele voo. No entanto, uma tensão incomum pairava no ar. Catherine Whitmore, sentada perto da frente, levantou o telefone e começou a filmar Monica, gritando frases com a intenção de humilhar o piloto. "Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Acho que uma mulher negra não sabe pilotar um avião comercial." Os passageiros ao redor dela ficaram paralisados. Alguns desviaram o olhar, desconfortáveis. Outros trocaram murmúrios de choque. Monica, destemida, respondeu com uma voz calma e serena: "Sou o capitão deste voo. Sua segurança é minha prioridade e garanto que tudo correrá perfeitamente." Catherine caiu na gargalhada e se dirigiu à tripulação. "Com licença, mas você pode verificar se o responsável é devidamente qualificado? Porque não tenho certeza." A comissária de bordo, vermelha de vergonha, tentou acalmar a situação. "Senhora, pedimos que respeite as normas de segurança do piloto e da aeronave." Mas Catherine deu de ombros com desprezo e continuou filmando Monica, atraindo a atenção de quase todos os passageiros. A tensão aumentou rapidamente. Alguns passageiros ficaram do lado de Monica, denunciando os comentários racistas de Catherine. Um murmúrio coletivo percorreu o avião: "Isso é injusto. Deixem-na trabalhar." Apesar da pressão e da humilhação, Monica manteve a calma. Ela sabia que precisava manter o profissionalismo. Com um leve sorriso, ela sussurrou para a equipe: "Ignore-a. Ela não decide o voo." Mas Katarina não iria parar por aí. Seu ódio e arrogância logo desencadeariam uma cena que se espalharia por todo o país. Enquanto Catherine continuava a filmar Monica com o celular, sua arrogância começou a provocar reações inesperadas entre os passageiros. Um homem sentado no meio do avião, um advogado chamado James Carter, levantou-se e disse firmemente: "Senhora, o que a senhora está fazendo é inaceitável. O comandante Davis é altamente qualificado e merece respeito." Catherine zombou, encolhendo os ombros. "Ah, você está defendendo aquela piloto? Olha só ela, é óbvio que ela não tem experiência." Mas outros passageiros, inspirados pela coragem de James, começaram a sussurrar seu apoio a Monica. Uma jovem com seu filho sussurrou: "Deixe-a fazer o trabalho dela, ela está aqui para nos proteger." Rapidamente, alguns passageiros sacaram seus celulares para filmar a cena, não para humilhar Monica, mas para documentar a injustiça. A tensão aumentou para um murmúrio coletivo que se transformou em gritos: "Suficiente! Respeite o comandante." Monica, da cabine, ouviu a cena, mas permaneceu concentrada. Sabia que perder a calma poderia piorar a situação. Com voz calma, mas firme, anunciou: "Senhora Whitmore, lembro que qualquer perturbação na aeronave é estritamente proibida e pode resultar em sanções. Por favor, respeite as normas de segurança e cesse seu comportamento imediatamente." Catherine, irritada, tentou levantar a voz, mas a onda de apoio a fez vacilar. Os murmúrios coletivos dos passageiros haviam mudado o clima.
agora não era mais o seu território, mas o de Mônica e dos passageiros que a defendiam. Poucos momentos depois, uma comissária de bordo se aproximou de Catherine e disse calma, mas firmemente: Senhora, se a senhora não se acalmar, seremos obrigados a negar-lhe acesso a este voo. Catherine, surpresa com a firmeza, permaneceu em silêncio por um momento, mas seu rosto revelava sua frustração. O que ela ainda não sabia era que a cena tinha acabado de viralizar e que a reação do público em breve superaria todas as suas expectativas. Apesar dos olhares de desprezo e dos sussurros incessantes de Catherine Whitmore, Monica Davis permaneceu impassível. Respirou fundo, ajustou o microfone e falou com a voz firme e tranquilizadora pela qual era conhecida. Senhoras e senhores, sou o comandante deste voo. A segurança de vocês é minha maior prioridade. Qualquer comportamento perturbador não será tolerado. Catherine, vermelha de raiva, levantou-se do seu assento e apontou para Mônica. Você não está me dizendo o que fazer. Você não tem o direito de falar comigo desse jeito. Um passageiro interveio. Madame, acalme-se. A senhora não entende que está deixando todo mundo desconfortável? Mas Catherine continuou, exigindo falar com o piloto de verdade, ignorando completamente a autoridade de Mônica. A tripulação, chocada com a insolência, permaneceu discreta, esperando que Mônica resolvesse a situação. Na cabine, Mônica já havia avaliado a situação. Sabia que ceder ou ficar com raiva só pioraria a situação. Em vez disso, optou pelo controle total. Aconselho-a a sentar-se imediatamente, senhora Whitmore. Qualquer outra perturbação será comunicada às autoridades e aos funcionários da empresa. Os passageiros, vendo Mônica manter a compostura, começaram a aplaudi-la em voz baixa, alguns até erguendo a voz em apoio. A tensão aumentou quando Catherine percebeu que sua tentativa de humilhação não estava funcionando. Um murmúrio coletivo percorreu o avião. Ela é incrível. Ela é nossa piloto, vamos respeitá-la. Mônica, ainda calma, sorriu levemente, ciente de que o apoio dos passageiros agora estava do seu lado. Mas o que ela ainda não sabia era que um dos passageiros já havia começado a transmitir a cena ao vivo nas redes sociais, e que a história logo alcançaria milhares de pessoas em todo o país. Minutos depois da tensão no avião atingir o seu pico, um passageiro chamado Derek Thompson começou a transmitir a cena ao vivo nas redes sociais. O vídeo mostrou Catherine Whitmore gritando e filmando Mônica, enquanto outros passageiros denunciavam seus comentários racistas. A transmissão ao vivo rapidamente conquistou milhares de visualizações. As hashtags #RespectBlackPilots e #StopRacismFlight começaram a virar trending topics no Twitter e no Instagram. As pessoas ficaram indignadas com o comportamento de Catherine e admiraram a compostura e o profissionalismo de Mônica. A mídia local e em seguida a nacional divulgou o vídeo. Redes de televisão o exibiram repetidamente, acompanhado de comentários sobre a coragem e a compostura de Mônica diante de uma situação racista. Especialistas em aviação e grupos de direitos civis elogiaram seu comportamento exemplar. No avião, Mônica estava praticamente alheia ao efeito viral imediato, concentrada nos controles e na segurança do voo. Mas sentiu uma onda de apoio ao seu redor. Os passageiros a aplaudiram discretamente e alguns a encorajaram com murmúrios de respeito. Até a tripulação, impressionada com seu domínio da situação, lançou-lhe olhares de admiração. Catherine, por sua vez, começava a compreender a extensão de suas ações. Ela sentia que seu comportamento ia muito além de uma simples discussão a bordo. As redes sociais e a reação dos passageiros demonstravam que sua reputação havia sofrido um duro golpe. Naquele momento ficou claro que essa altercação iria além do avião. Não se trataria mais apenas de Mônica e Catherine, mas se tornaria um símbolo nacional de dignidade, respeito e luta contra o racismo. Ao pousar, a companhia aérea foi imediatamente informada do incidente. Funcionários de segurança e atendimento ao cliente analisaram vídeos filmados pelos passageiros, incluindo o transmitido ao vivo nas redes sociais. As imagens mostraram claramente que Mônica Davis agiu com profissionalismo e calma, enquanto Catherine Whitmore semeou o caos com seus comentários racistas. O diretor da empresa chamou Catherine para uma sala privada e explicou firmemente: Senhora Whitmore, seu comportamento é inaceitável. A senhora interrompeu o voo, colocou em risco o conforto dos passageiros e violou nossas normas de segurança. A senhora está proibida de viajar com nossa companhia aérea. Catherine tentou protestar, mas as evidências eram contundentes. Ela se sentiu humilhada e começou a compreender a gravidade de suas ações. Enquanto isso, Mônica desceu do avião, recebida pelos passageiros que a parabenizaram por sua compostura e postura. A mídia já havia começado a cobrir a história,
e a companhia aérea emitiu um comunicado oficial. Apoiamos totalmente nossa piloto Mônica Davis e condenamos qualquer ato de racismo ou assédio a bordo de nossos voos. A segurança e o respeito de nossos passageiros e tripulantes continuam sendo nossa principal prioridade. Mônica, ao sair do aeroporto, foi abordada por um jornalista. Comandante Davis, como o senhor conseguiu manter a calma nessa situação? Ela simplesmente respondeu: meu trabalho é proteger meus passageiros e pilotar o avião com segurança. Todo o resto é secundário. A história de Mônica começou a se espalhar pelo país. Vídeos, depoimentos de passageiros e a resposta exemplar da companhia aérea transformaram esse momento de humilhação em uma demonstração brilhante de dignidade e coragem. Logo após o incidente, a mídia nacional começou a divulgar a história. Emissoras de televisão, jornais e sites de notícias online divulgaram o vídeo viral e contaram a história. Um passageiro racista tentou humilhar um piloto negro, mas Mônica Davis manteve a calma e garantiu a segurança do voo. Especialistas em aviação foram convidados à televisão para comentar o profissionalismo exemplar de Mônica. Eles apontaram que uma reação impulsiva ou de raiva poderia ter criado perigo, mas que Mônica demonstrou total controle da situação. Grupos de direitos civis também compartilharam a história, elogiando Mônica como um símbolo de dignidade e resiliência diante do racismo. As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio. Bravo Mônica, você é uma inspiração para todas as mulheres e para todos aqueles que lutam contra a injustiça. #RespectBlackPilots. Finalmente alguém mostrando que o racismo não pode nos parar. Mônica, por sua vez, manteve-se humilde e focada. Continuou a receber mensagens de apoio do mundo todo, com jovens mulheres escrevendo para dizer que sua compostura lhes havia dado confiança. Pilotos militares e instrutores de voo também a contataram para elogiar sua maestria e compartilhar sua admiração. Até mesmo alguns passageiros que testemunharam o incidente ficaram profundamente impressionados. James Carter, o advogado que defendeu Mônica no avião, disse na televisão: Mônica Davis não apenas pilotou um avião naquele dia, como lidou com a situação com dignidade e inteligência. Ela é um exemplo para todos nós. A história, que começou como um simples incidente a bordo, tornou-se um fenômeno nacional, colocando Mônica Davis no centro das atenções como modelo de coragem e profissionalismo diante do ódio e da arrogância. Poucos dias após o incidente, Catherine Whitmore tentou se defender publicamente. Ela deu uma entrevista a um canal local, na esperança de explicar seu comportamento e amenizar as críticas que lhe eram feitas. Sentada numa poltrona luxuosa com um ar de constrangimento e arrogância, ela declarou: Eu não pensei que fosse ficar tão grande. Não tive a intenção de ofender ninguém. Mas suas palavras soaram vazias. Os repórteres a pressionaram com perguntas. Senhora Whitmore, por que a senhora duvidou das habilidades da comandante Davis só por causa da cor da pele dela? Por que você filmou e interrompeu o voo quando a segurança dos passageiros estava em jogo? Catherine gaguejou e tentou se justificar, mas cada tentativa só serviu para acentuar sua arrogância e insinceridade. As redes sociais se aproveitaram de suas declarações, e os comentários foram unânimes. Seu comportamento era inaceitável e seus pedidos de desculpas não eram críveis. Mesmo dentro de seu próprio círculo, pessoas próximas a ela começaram a criticá-la por sua atitude. Ex-colegas e amigos postaram mensagens denunciando sua arrogância e racismo latente. O público, por sua vez, passou a ver Catherine como um símbolo de arrogância e intolerância. Enquanto isso, Mônica Davis prosseguia sua vida profissional, recebendo mensagens de apoio de todos os lados. A comparação entre as duas mulheres era impressionante. Mônica, calma e digna, conquistava a admiração nacional, enquanto Catherine, arrogante e desajeitada, afundava na humilhação pública. O incidente, longe de ser encerrado, tornou-se um exemplo vivo da diferença entre a dignidade diante da injustiça e a arrogância que se volta contra si mesmo. Nas semanas seguintes, Mônica Davis tornou-se um símbolo nacional. Mensagens de apoio chegaram de todos os cantos do país, de cidadãos comuns a celebridades e figuras públicas. As redes sociais estavam repletas de depoimentos e compartilhamentos do vídeo. A coragem e o profissionalismo de Mônica foram celebrados em todos os lugares. Grupos de direitos civis contataram Mônica para organizar palestras e apresentações em escolas, enfatizando a importância da diversidade e da dignidade diante do racismo. Pilotos militares e instrutores de aviação elogiaram sua maestria e a usaram como exemplo em seus treinamentos. Em um talk show nacional, Mônica declarou calmamente: Estou apenas fazendo o meu trabalho.
Mas se a minha calma e perseverança puderem inspirar outras pessoas, ficarei feliz em poder compartilhar esta experiência. Enquanto isso, Catherine Whitmore continuou a enfrentar críticas públicas. Suas tentativas de pedido de desculpas foram ridicularizadas, e a maioria dos meios de comunicação a rotulou como um símbolo de arrogância e racismo. Empresas e parceiros com os quais ela se relacionava começaram a se distanciar dela, temendo a associação com essa imagem negativa. A carreira de Mônica, longe de ser manchada pelo incidente, ganhou reconhecimento. Ela recebeu convites para palestrar em conferências sobre liderança, gestão de crises e igualdade de oportunidades. Sua notoriedade se tornou uma ferramenta para inspirar e educar, transformando um ato de humilhação em uma poderosa mensagem de resiliência e justiça. Os passageiros do avião naquele dia também se tornaram testemunhas da história, contando aos que o cercavam como Mônica enfrentou o racismo com calma e dignidade e como seu apoio coletivo ajudou a mudar a situação. O que começou como um simples roubo se transformou em um momento histórico, onde a coragem de uma mulher negra diante da arrogância racista chamou a atenção da nação. O caso Mônica Davis desencadeou um debate nacional sobre racismo na aviação e, de forma mais ampla, em todos os setores profissionais. A mídia, após noticiar o incidente, passou a analisar o comportamento discriminatório que muitas mulheres e pessoas negras enfrentavam diariamente. Programas de televisão realizaram painéis de discussão para discutir inclusão e diversidade em profissões técnicas e de alto nível. Executivos de companhias aéreas anunciaram programas de treinamento para funcionários e até passageiros, com o objetivo de conscientizar sobre diversidade, inclusão e respeito mútuo. Mônica foi convidada a falar para grupos de jovens pilotos e estudantes, compartilhando sua experiência e explicando a importância da perseverança, do profissionalismo e da dignidade diante do preconceito. O que importa não é o ódio ou o desprezo dos outros, mas como escolhemos reagir a eles. Todos nós temos o poder de transformar uma injustiça em uma lição de coragem. Enquanto isso, Catherine Whitmore tornou-se um estudo de caso involuntário. Seu comportamento, sua má condução do incidente e seu pedido de desculpas desajeitado foram analisados e criticados publicamente. Ela simbolizava tudo que a arrogância e o racismo poderiam provocar quando expostos à opinião pública. Associações e ativistas usarão esta história como um exemplo poderoso para incentivar a sociedade a denunciar o racismo, apoiar as vítimas e valorizar a competência em detrimento do preconceito. O incidente deixou de ser uma simples altercação em um avião. Representou um momento crucial na luta por igualdade e respeito no ambiente de trabalho. Então, Mônica Davis não era mais apenas uma piloto, ela se tornou um símbolo de resiliência e justiça, inspirando milhares de pessoas em todo o país a defender seus direitos com calma e determinação. Poucas semanas após o incidente, Mônica Davis consolidou sua reputação como uma das pilotos mais respeitadas e admiradas do país. Veículos de comunicação, redes sociais e conferências continuaram a retratá-la como um modelo de coragem e profissionalismo. Jovens mulheres lhe escreveram para compartilhar como sua postura as inspirou a perseguir seus sonhos, apesar dos obstáculos e do preconceito. Catherine Whitmore, por sua vez, sofreu um colapso público em sua reputação. As empresas e associações com as quais ela se envolvia se distanciaram dela. Seus pedidos de desculpas desajeitados e sua arrogância foram amplamente divulgados e ridicularizados. Gradualmente ela se tornou um exemplo do que a arrogância e o racismo provocam quando expostos publicamente, isolamento e vergonha. Mônica, fiel à sua forma, recusou-se a comemorar. Continuou seu trabalho com o mesmo rigor e paixão, inspirando sua tripulação e passageiros. Em uma cerimônia organizada por uma associação de mulheres pilotos, ela declarou: "Não podemos controlar a ignorância dos outros, mas podemos escolher permanecer dignos e profissionais. Cada ação que tomamos com coragem pode mudar vidas, mesmo além do que imaginamos." A história de Mônica Davis tornou-se um exemplo nacional. Mostrou que a dignidade e o profissionalismo superaram a arrogância e o racismo, e que um único ato de calma e determinação poderia inspirar mudanças sociais significativas. Este roubo, que começou com humilhação e ódio, terminou com um triunfo da justiça, do respeito e da humanidade. Nos Estados Unidos e em outros lugares, o nome de Mônica Davis continua associado à força silenciosa, à excelência profissional e à inspiração para todos aqueles que lutaram contra a injustiça.